Então, é exatamente esse o tema do nosso Momento Saudável, o primeiro Momento Saudável do ano de 2023. Como ativar o seu metabolismo e reduzir a gordura abdominal para viver mais e melhor. Então, nada melhor do que nós começarmos com o conceito de metabolismo. E eu trouxe aqui para vocês dois conceitos, um mais geral e outro mais específico ligado à nutrição. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? A definição biológica de metabolismo está relacionado com um conjunto de reações bioquímicas que ocorrem em um organismo vivo, qualquer que seja ele, com a finalidade de promover a satisfação de suas necessidades, tanto da estrutura quanto das funções que consomem energia, da fisiologia, para manter esse organismo vivo. Agora, quando a gente fala em, mais especificamente, metabolismo aplicado à nutrição, aí nós somos mais específicos. Processo pelo qual o corpo transforma alimentos e nutrientes ingeridos e absorvidos, liberando sua energia sob a forma de calorias, e determina como o organismo de cada indivíduo utilizará estas calorias liberadas para garantir seus processos vitais. A história toda, meus amigos, ocorre nesta organela fantástica chamada mitocôndria, que é típica dos organismos que têm células eucariontes, células com um núcleo delimitado, isolado por uma membrana em relação ao seu citoplasma. Ou seja, vamos falar agora dos seres humanos, que é o que mais interessa. Então, a mitocôndria é a central energética do metabolismo celular. O que significa que eu vou agora analisar um pouco o funcionamento da mitocôndria e já vou poder antecipar que se eu tiver alguma estratégia que melhore a eficácia e aumente a quantidade de mitocôndrias, eu vou ter já aí uma forma prática de ativar o meu metabolismo. Então, elas são organelas celulares que, quando os nutrientes que nós ingerimos sob a forma de alimentos, digerimos e absorvemos, chegam até a intimidade das células, elas vão combinar alguns desses nutrientes que fornecem calorias, são os macronutrientes, com o oxigênio que a gente inala, para quê? Fazer a extração da energia sob a forma de calorias, e essa energia vai ser transferida para uma substância chamada ATP, ou trifosfato de adenosina, que é a forma biologicamente utilizável de energia dentro das nossas células, em todo o nosso organismo, principalmente nas células dotadas de mitocôndrias. Então, isso é tudo utilizado para o funcionamento do nosso organismo como um todo. Nós precisamos comer para obter matéria-prima para construir os nossos tecidos, para obter substâncias para regular as funções do organismo, mas também, principalmente, para fornecer energia para todas essas funções. No curso de bioquímica que eu fiz na universidade, isso aqui que vocês estão vendo, essa complexidade toda, nós estudamos cada reação dessa, cada via metabólica dessa durante um semestre inteiro. Mas aqui nós vamos simplificar as coisas para que vocês possam tirar proveito e ter dicas práticas, como é a nossa proposta. Então, nós vamos falar agora como funciona o metabolismo de uma maneira bem didática. Então, aqui à sua esquerda, nós temos os nutrientes que fornecem energia, que são os macronutrientes, como eu já me referi. São quem? Os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Nós não extraímos energia de outros nutrientes, via de regra. Então, para onde vai essa energia que nós extraímos desses nutrientes que nós obtemos através da nossa alimentação? Vai para as reações bioquímicas que consomem energia, como a contração e o relaxamento muscular. Não só a contração, mas o relaxamento muscular também consome energia. Vai para a síntese de proteínas musculares, então fabricar proteína nos nossos tecidos musculares também consome energia. Transmissão de impulsos nervosos, para que a gente possa realizar as funções do nosso sistema nervoso, autônomo e central. Produção de anticorpos para garantir a nossa imunidade, gasta energia. Produção de hormônios para regular as funções do nosso organismo. Acidificação do suco gástrico para digerir as proteínas, principalmente, também consome energia. Produção de enzimas digestivas. Todas essas reações que ocorrem no nosso corpo, que garantem a nossa vida, são reações que demandam energia. E essa energia, como já falamos, vem desses alimentos. Agora, qual é o elo que une
esses nutrientes que fornecem energia com essas reações bioquímicas que consomem energia. Então, para onde é que vão esses nutrientes? Vão para a mitocôndria, através de um processo chamado de respiração celular. Esses nutrientes vão reagir com oxigênio, a energia deles vai ser extraída e transferida para o ATP, vai liberar gás carbônico e água, e a energia do ATP vai fornecer a energia necessária para que essas reações bioquímicas que nós acabamos de descrever possam ser executadas com êxito. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre calorias. E eu gosto sempre de fazer uma provocação aqui antes de falar tecnicamente. Desde o dia que eu vi isso aqui, eu adorei. O que é que são as calorias? São os pequenos insetos safados e inescrupulosos que vivem no nosso guarda-roupa e que durante a noite têm o hábito de costurar e apertar as nossas roupas. Adoro essa. Agora, tecnicamente falando, no campo da nutrição, a caloria é um termo que indica a quantidade de energia fornecida por um alimento de acordo com a sua composição de macronutrientes, como já falamos. De acordo com os carboidratos, proteínas e gorduras, você avalia a quantidade de caloria que tem naquele determinado alimento. Nós vamos explicar isso melhor nos próximos slides. Então, vamos agora falar um pouco sobre qual é a caloria de cada um dos macronutrientes. Então, nós estamos aqui com as imagens representando cada grupo principal. Nos carboidratos, isso aqui que eu estou falando é no laboratório, tá? Porque no organismo vai ter um fator aqui, que nós vamos comentar daqui a pouco, que diminui um pouco essa caloria que chega no nível celular. Então, isso aqui que nós estamos falando é a caloria que entra na sua boca. Mas o processo de digestão e absorção e assimilação e transporte até chegar o nutriente na célula gasta um pouco dessa energia que esse nutriente fornece. Mas, via de regra, no laboratório, o carboidrato tem 4 calorias por grama, a proteína tem 4 calorias por grama, a gordura tem 9, portanto, 1 grama de gordura tem mais caloria do que o carboidrato e a proteína juntos, na mesma unidade de massa. E o álcool, que as pessoas muitas vezes esquecem, tem quase a caloria da gordura. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de bebidas alcoólicas, porque pode desorganizar o nosso metabolismo e nos fazer ingerir excesso de calorias. Agora, vamos fazer aqui já uma análise do nosso produto principal. Quantas calorias têm as porções dos nossos shakes? Então, aqui nós estamos com 2 exemplos. Temos aqui, do lado esquerdo, o shake de chocolate Sensation e do lado direito, o shake de sabor morango cremoso. Então, o valor energético aqui deu 89,2 calorias para o shake de chocolate e 86,3 calorias para o shake de morango. Davi, como eu calculo essas calorias? De uma maneira muito simples. Eu acabei de ver na tabela no slide anterior que o carboidrato tem 4 calorias por grama. Então, se numa porção do shake de chocolate tem 7,7 gramas de carboidrato, eu multiplico isso aqui por 4. Tem 11 gramas de proteína por porção, só o shake, sem o leite que você utiliza para fazer o shake, o leite de vaca ou o Nutrev, que nós, inclusive, recomendamos por ser bem mais nutritivo e bem mais saudável. E as gorduras, 1,6. Então, você pega 11 gramas de proteína e multiplica por 4, e 1,6 gramas de gordura e multiplica por 9. E depois soma todos esses valores e vocês vão chegar a 89,2, exatamente a caloria de uma porção do shake de chocolate. A mesma coisa você faz para o shake de morango e vai chegar a esse valor. Então, nós afirmamos que os nossos shakes, de uma maneira geral, antes de misturar com o Nutrev ou com o leite, eles têm em torno de 90 calorias. Então, são de baixíssima caloria e de altíssima concentração nutricional. Nesse sentido, eu já queria aqui abordar um tema que é muito oportuno agora, neste momento da nossa aula, que é o conceito de densidade nutricional e o conceito de calorias vazias. O que é que está fazendo a maior parte das pessoas ganharem peso e engordarem? É o excesso de ingestão de comidas com muita caloria, mas com pouco ou nenhum valor nutricional. Esses alimentos que têm essa característica, excesso de caloria e pouca nutrição, nós dizemos que são alimentos ricos em calorias vazias. E isso aqui traz algumas complicações para o nosso metabolismo.
Recentemente foi feito um estudo e publicado em uma revista científica e foi tema de um congresso em San Diego, na Califórnia, no final do ano passado, e eles publicaram esse artigo científico e nós tivemos a oportunidade de ler e eu trouxe para vocês aqui já esse tema, que é um tema muito interessante. Veja aqui o título do artigo. O desequilíbrio de macronutrientes impulsiona a ingestão de energia em um ambiente alimentar obesogênico. Traduzindo, o que está acontecendo com as pessoas que ingerem excesso de calorias vazias e alimentos ultraprocessados? A teoria desses estudiosos afirma o seguinte, que nós temos uma necessidade de buscar alimentos para atingir uma determinada cota de ingestão proteica, para garantir as funções nobres das proteínas no nosso corpo. Vamos lembrar que depois da água, o nosso organismo é feito de proteínas. É a segunda substância mais abundante no nosso corpo depois da água. Então, o que acontece com a ingestão regular e excessiva desses alimentos com calorias vazias, alimentos ultraprocessados, é que você não consegue atingir a cota de proteína e você come mais em busca de atingir essa cota e termina ingerindo excesso de calorias. Então, chama-se a hipótese da alavancagem proteica. E saiu na mídia com os seguintes títulos: dieta com baixo teor de proteínas de alimentos processados leva a excessos e esta alimentação está nutrindo a crise de obesidade, segundo esses estudos. Estudo afirma que alimentos processados com baixo teor de proteína estão impulsionando a epidemia de obesidade. E na Veja disse assim, como a fome de proteína, entre aspas, pode levar à obesidade. O estudo mostra que alimentos processados são a chave para o aumento de peso, impulsionados pela alta necessidade de proteína no organismo. Então, o nosso shake aqui, ele é perfeito para ajudar a solucionar este desafio. Por quê? Primeiro, vamos entender o conceito de densidade nutricional. Os alimentos de alta densidade nutricional são aqueles que possuem o quê? Uma elevada quantidade de nutrientes em relação ao seu valor energético. Em outras palavras, promovem uma maior ingestão de aminoácidos, vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ômega 3 e outros nutrientes essenciais por cada caloria ingerida. Então, diferente dos alimentos que contêm calorias vazias, esses alimentos que vocês estão vendo listados aqui primeiro na foto à direita do slide, são alimentos com elevada densidade nutricional, mas aqui, em particular, o nosso Shake Fórmula 1, ele foi desenvolvido científica e tecnologicamente para ter uma altíssima densidade nutricional com baixa caloria. Então, a gente pode fazer um resumo dos 3 grandes pilares que explicam a vantagem de você substituir pelo menos uma refeição do seu dia com shake, atingir essa quantidade de proteína nobre que você precisa naquela refeição principal, mas tem outras vantagens, como a densidade nutricional, você vai receber todo o conjunto de vitaminas, minerais, fibras e alguns outros nutrientes importantes, com baixa caloria. Como vocês viram, nós acabamos de fazer a conta, dá em torno de 90 calorias, e quando nós utilizamos o Nutrev ou o leite para prepará-los, fica em torno de 210, 220 calorias. Então, é muito difícil você conseguir, somente com essa quantidade de calorias, a nutrição completa que o nosso organismo necessita com alimentos tradicionais. Porque para conseguir um nível de densidade nutricional do shake, com alimentos tradicionais, a quantidade de caloria que você vai ingerir é muito elevada. Além disso, por ter essa quantidade de caloria bem reduzida, nós podemos fazer um déficit calórico quando fazemos a substituição parcial de refeições. 1 a 2 refeições substituídas pelo shake faz com que você crie um déficit calórico sem criar déficit nutricional. E esse é um dos princípios que leva ao emagrecimento utilizando o nosso produto sem passar fome, por causa da alta densidade nutricional. Então, você pode fazer essa experiência. Se você ainda não utilizou os nossos produtos, converse com o seu consultor, que é responsável pela sua presença aqui nessa nossa aula de hoje, para que você possa também desfrutar deste prazer e destes resultados. Mas não termina por aqui. Temos o terceiro pilar, que é o aporte adequado de proteínas completas, proteínas de alto valor biológico, principalmente a proteína isolada de soja, que garante o maior controle do apetite
portanto, você fica mais saciado por mais tempo, e também promove a ativação metabólica e ainda protege a estrutura muscular, preserva a estrutura muscular, o que é uma característica lamentável das dietas restritivas, que termina comprometendo o tecido muscular durante a perda de peso. Muito bem, agora eu queria acrescentar um dado aqui importante que particularmente diz respeito ao nosso país. Os agrotóxicos, eles desregulam perigosamente os nossos hormônios. Dentre esses hormônios, principalmente são os hormônios sexuais e os hormônios da tireoide. E os hormônios da tireoide, eles são importantes para garantir a nossa taxa metabólica normal. Então, quando você cria disrupção endócrina com excesso de agrotóxico na sua alimentação, você já está favorecendo o desequilíbrio do seu metabolismo, sem contar com os riscos de desenvolver diversas doenças, sobretudo cânceres. Então, nos últimos 4 anos, foram liberados em nosso país mais de 1.500 agrotóxicos, e os estudos falam que o nosso país atualmente consome, em média, 7,5 quilogramas de defensivos agrícolas por habitante por ano. Isso é muito sério, e nós não queremos entrar aqui em absolutamente nenhuma polêmica. Nós podemos aumentar o consumo de alimentos orgânicos no nosso dia a dia, mas quando nós substituímos uma ou até 2 refeições com o nosso shake ou a nossa Nutri-Soup, que é o nosso shake salgado, nós temos, além de tudo que eu já falei, a oportunidade de, nestas refeições, estar com a ingestão de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, zero. Porque nós temos tecnologia para isolar qualquer tipo de substância que não é adequada à nutrição. E isso é uma garantia da Herbalife no mundo inteiro, nos 95 países.